Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. E estamos junto, galera, em mais uma aulinha aqui sobre fatoração. Então, para você aí que vai prestar concurso público e tem esse assunto no seu edital, fatoração é o assunto da nossa aula aí, beleza? Vem comigo então, galera, para a gente entender qual é a maestria na resolução de exercícios que envolve conhecimentos de fatoração, beleza? Então, na aula de hoje, o que nós preparamos aqui, galera? Ó, nós vamos conceituar o que é uma fatoração, você precisa entender isso. Depois a gente vai falar sobre casos de fatoração, vamos falar sobre o fator comum, sobre o caso do agrupamento, quadrado de um trinômio perfeito, diferença de dois quadrados, produto de Steven, soma e diferença de cubos, ok? Esses são os assuntos que a gente vai estar trabalhando nessa aula e, por fim, fazer também alguma resolução de exercícios aí, beleza? Então, vamos lá? Fatoração. O professor, o que é isso? Bom, primeiramente, quero dizer que tem alguns conceitos básicos que a gente precisa para resolver bem os exercícios de fatoração. E um pré-requisito para o estudo da fatoração chama-se produto notável. Então, se você não sabe os casos de produto notável, eu recomendo dá uma pausa no vídeo, dá uma olhada em produto notável, o que é um quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, cubo da soma, cubo da soma não, quadrado da soma de cubos, coisa desse tipo, tá? Então, dá uma olhada lá em produto notável, é importante essa regrinha, para depois você entender melhor a fatoração. Porque a fatoração é o processo inverso do produto notável. O produto notável, ele transforma um produto numa soma. E a fatoração ela faz o contrário, ela pega uma soma e transforma num produto. Ok? Por isso que é a inversão. E aí há necessidade desse conhecimento para poder aplicar e fazer o caminho inverso. Tranquilo? Então, vamos lá. O que é fatoração? Fatorar, gente. A fatoração, ela ajuda a escrever uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica, professor? É uma soma, uma subtração de valores envolvendo expressões algébricas, ok? Ela transforma essa expressão de soma, subtração de valores em um produto de outras expressões, uma coisa multiplicada pela outra. De forma mais resumida, é aquilo que eu já defini. Fatoração é transformar soma em produto. Tranquilo? Bom, para nós fazermos esse processo, a gente dividiu em casos. Dependendo da forma como é apresentada a expressão numérica, nós precisamos enquadrá-la em um dos casos de fatoração. Você fazendo o enquadramento correto, você vai conseguir, de forma bem tranquila, fazer essa transformação de soma em produto. Beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro caso, fator comum. Vou apresentar aqui uma expressão algébrica e vou mostrar para vocês como que nós procedemos em casos assim. O que é fator comum? O próprio nome já diz. Numa expressão algébrica, eu tenho termos e tenho fatores. Exemplo, vamos entender isso aqui primeiramente. Olha só, se eu coloco assim, AX mais BX. Quantos termos tem essa expressão algébrica? É uma expressão algébrica? Sim, é uma sentença matemática que contém letras. Então, ela é uma expressão algébrica. Pode ser uma soma, pode ser uma subtração, beleza. Então, é uma expressão algébrica. Quantos termos eu tenho nessa expressão algébrica? Eu tenho 2 termos. O sinal de mais
e o sinal de menos, divide um termo do outro. Se eu tivesse assim, AX mais BX mais C. Mais não, vou colocar menos aqui. Menos C. Quantos termos eu teria? 1, 2, 3 termos. Ok? Então, eu repito, a quantidade de termos, ela é identificada pelos sinais de mais e menos. É sempre assim, um sinal de mais e menos separa um termo do outro. Se eu tenho A, B, C, D, quantos termos eu tenho aqui? 4? Não, está errado. Um termo só. Por quê? Porque não existe nenhum sinal de mais e menos entre eles. Então, isso aqui é um termo só. Aí, se eu colocar assim, ó, mais e, agora eu passei a ter 2 termos. Isso tudo aqui é um termo só e o e é outro termo. Então, eu tenho 2 termos. Tranquilo? E já sabemos como identificar a quantidade de termos. Beleza. O que é fator, professor? Fator é cada elemento que está multiplicando. Se eu tenho 3 vezes 4, o 3 é um fator, o 4 é outro fator. Cada elemento que faz parte da multiplicação, que está envolvido nesse processo, é chamado de fator. Tranquilo? Então, 3 é um fator, 4 é outro fator. Se eu tenho AB, o A é um fator, o B é outro fator. Aí você me diz, professor, mas não tem nenhum sinal entre eles. Toda vez que não aparecer o sinal, fica implícito que é o sinal de multiplicação. AB é a mesma coisa que A vezes B. Então, observem que o sinal de multiplicação não obrigatoriamente tem que ser mostrado. Tá? Se eu colocar um número e uma letra, 3A, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes A. Beleza? E o 3 é um fator, o A é outro fator. Bom, agora que nós já sabemos o que é um fator, o que é termo, como contar a quantidade de termos de uma expressão, podemos voltar nos casos lá. Olha só. Então, primeiro caso, fator comum. Isso vai acontecer toda vez que eu tiver uma expressão algébrica e tiver um elemento em comum, um fator comum. Observem que aqui eu tenho AX, BX. Observe que o x aparece tanto no primeiro quanto no segundo termo. Então, eu tenho um fator comum, que é um elemento que aparece em ambos os termos, em todos os termos da expressão. Como que eu resolvo casos assim? A regra é a seguinte, pega-se o termo comum e coloca ele em evidência. O que é colocar em evidência? Eu coloco o termo comum sempre de menor expoente. No caso aqui, o expoente é 1, então tranquilo. Se acaso eles tivessem expoentes diferentes, eu pegaria sempre o de menor expoente. Coloco o sinal de vezes, abro o parênteses e agora eu vou ter que dividir toda essa sentença por x, termo por termo, de forma individualizada. Então, eu vou dividir AX por x. Quando você divide AX por x, x em cima, x embaixo, corta, sobra só o A. Então, AX dividido por x vai dar A. Mais BX dividido por x, corta o x, sobra o B. Conclusão. AX mais BX pode ser escrito como sendo x vezes A mais B. Professor, para aí, para aqui. Não dá para fazer mais nada. Acabou. Isso é fatorar. Eu transformei uma soma em um produto de duas expressões. Tranquilo? Isso é fatorar. Vamos ver um outro caso aqui de fatoração. Olha só. 6x ao quadrado mais 12x menos 15x à terceira de y ao quadrado. Bom, nem sempre eu vou ter somente letras em comum. Numa expressão, eu posso ter letras em comum, ou posso ter números em comum, ou posso ter os dois.
letra e número. Então, é necessário que você faça essa verificação, beleza? Então, primeira coisa que eu verifico é a letra. Tem letra comum? X, X e X. Beleza, então eu vou colocar o X em comum. Professor, o X tem expoente diferente. Ah, bem observado. Quando tem expoente diferente, eu pego de menor expoente. Aqui o expoente é 2, aqui não aparece nada, é 1, e aqui o expoente é 3. Então, eu vou pegar o x elevado a 1, certo? Não precisa nem colocar quando é 1. O y não é comum. Ele aparece aqui, mas não aparece aqui e não aparece aqui. Eu só pego o que é comum. Agora eu vou verificar se tem número comum. Eu tenho 6, 12 e 15. É importante a gente entender que ter número comum não implica necessariamente que vai ser o mesmo número. O mesmo número que aparece no primeiro, aparece no segundo, no terceiro, no quarto? Pode ser que sim. Mas caso isso não ocorra, eu posso ter um número comum que seja divisor de todos eles, que seja divisor do número que está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto termo. Então, se não tem um número comum, no caso, o 6 não aparece em todos, nem o 12, nem o 15, eu verifico se existe um número que divide o 6, o 12 e o 15 ao mesmo tempo. E tem esse número, é o número 3. Então, ó, 3, 6 divide, o 3 divide o 6, o 3 divide o 12 e o 3 divide o 15. Tranquilo? Belezinha. Então, eu coloquei em evidência. Agora, o que eu vou fazer? Abre parênteses, sempre assim, vezes, abre parênteses. E vou dividir toda esta expressão por 3x. Lembrando, número divide número, letra divide letra. Então, vamos lá. 6 dividido por 3, 2. X ao quadrado dividido por x, quando eu tenho uma divisão de potência de bases iguais, ó, x ao quadrado dividido por x. A regra diz, conserva a base e subtrai o expoente. O expoente aqui é 1. 2 tira 1, fica 1. Então, x ao quadrado dividido por x elevado a 1 vai ser x elevado a 1. Então, vai ficar 2x aqui. Aí, o sinal você respeita, mais 12 dividido por 3, 4. X dividido por x, elimina. Aí, não preciso colocar 1 aqui. Menos 15 dividido por 3, 5. X à terceira dividido por x, x ao quadrado. E o y, professor, não tem com quem dividir. Quem não tem com quem dividir, eu repito ele. Então, repete o y ao quadrado. Está aqui. Pronto. 3x que multiplica 2x mais 4 menos 5x ao quadrado de y ao quadrado. Pronto, fiz a fatoração. Então, é simples esse primeiro caso. Basta você observar se tem algum elemento comum. Encontrado esse elemento, que pode ser letra ou número, ou ambos, coloca em evidência, multiplica, abre parênteses, divide toda a expressão por ele, e aí fica o resultado dentro do parênteses, e está resolvido, está fatorado. Tranquilo? Belezinha, né? Esse é o primeiro caso. Galera, esse caso é um dos casos que está mais frequente nos exercícios. É o básico do básico isso daqui. Tem que saber esse caso aqui. Segundo caso, chamado de agrupamento. O que é agrupamento? O próprio nome já é sugestivo. Eu tenho que agrupar, agregar, juntar. Esse agregar, esse juntar, tem condições. Eu posso juntar de 2 em 2, posso juntar de 3 em 3, de 4 em 4, enfim. Vai depender da quantidade de termos que eu tenho e da semelhança que existe entre eles. Então, quando eu falo agrupamento, quer dizer agrupar os termos que têm elementos comuns, tá? Porque agora o comum não vai aparecer em todos, vai aparecer em alguns. E aí, esses que tiverem o comum, eu vou agrupá-los, juntá-los, ok? Bom, o agrupamento tem casos assim
tem condições para ele ser aplicado. A primeira condição para aplicar o caso de agrupamento está associada à quantidade de termos. Quantos termos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 termos, beleza? 4 termos. A condição para que eu use a regra de agrupamento é que a quantidade de termos tem que ser uma quantidade par a partir de 4. Então, eu posso ter 4 termos, posso ter 6, posso ter 8, 10, 12, ok? A quantidade de termos tem que ser uma quantidade par a partir de 4. Primeira condição. Beleza. Feito isso, eu vejo a possibilidade de ter fator comum. Tem fator comum? Um elemento que aparece em todos? Não, não tem. Mas de 2 em 2 existe elemento comum. Observem que AX, BX, eu tenho o X, que é comum. AY, BY, eu tenho o Y, que é comum. Aí você me diz, professor, mas eu podia então juntar o AX com o AY, aí o A seria comum. Tá certo. O BX com BY, tá certo também. Você pode agrupar de outra forma, sem problema, desde que tenha um elemento comum. Feito isso, agora é só você identificar quem é o fator comum e colocar em evidência. Então, nesse caso aqui, o X é o comum. Beleza, a gente já sabe como fazer, né? AX dividido por X dá A, mais BX dividido por X dá B. Tranquilo. Fiz esses dois. Agora eu vou fazer esses dois aqui, ó. AY mais BY. Quem é o comum? Y. Então, vai ficar AY dividido por YA, BY dividido por YB. Acabou, professor? Não. Observem que dentro do parênteses eu tenho a mesma expressão. Olha só. A mais B. A mais B. E essa é a outra condição para o caso de agrupamento. Toda vez que você aplicar o caso de agrupamento, obrigatoriamente, dentro do parênteses, terá que ter a mesma expressão. Você não pode ter uma expressão em um termo e outra expressão diferente em outro termo dentro do parênteses, ok? Professor, se isso acontecer, você errou em algum passo. Ou você agrupou errado, ou errou na hora de colocar em evidência, de fazer a divisão. Alguma coisa aconteceu. Não pode ter expressão diferente dentro do parênteses. Então, se aqui deu A mais B, aqui tem que dar A mais B também. Tranquilo? Agora, o que eu faço, professor? Como o A mais B aparece aqui e aparece aqui, eu resumi essa expressão que tinha 4 termos em 2 termos, porque isso tudo aqui é um termo só. X vezes A mais B é um termo só. Y vezes A mais B é outro termo. Então, eu tenho 2 termos agora e tenho um fator comum. Quem é? O que está dentro do parênteses, A mais B. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. A mais B vezes, abre parênteses. Quando eu divido X vezes A mais B por A mais B corta com A mais B. Sobra quem? X. Está aqui, ó. Mais. Agora eu vou dividir Y vezes A mais B por A mais B com A mais B eu corto, sobra o Y. Agora sim, ficou A mais B vezes X mais Y. Isso sim está terminado. Agora eu fatorei. Está multiplicando as duas expressões, não tem mais nada para fazer. Belezinha? Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Vou dar uma apagada aqui. Olha só. 2x ao quadrado mais 4xy menos 3x menos 6y. Primeira coisa que eu verifico. Tem fator comum? O x aparece aqui, mas não aparece lá. Então, não é comum o x. Um número que divide todos. 2 divide 4, mas 2 não divide 3. O 2 divide o 6, mas não divide o 3. Então, não é comum também.
Então, não pode ser fator comum. Não tem nenhuma letra e nenhum número, porque o y também só aparece nesses dois. Bom, se não é fator comum e tem 4 termos, pode ser agrupamento. Vamos verificar se é agrupamento? Para isso, eu vou juntar os termos semelhantes. Eu posso juntar quem? Eu posso pegar o x comum, por exemplo, eu posso pegar esse com esse, e posso pegar esse com esse. Professor, eu poderia pegar o 2x² com o 3x e poderia pegar o 4y com o 6y? Poderia também. Se você quiser pegar assim, também poderia, ó. Olha só, o 2 com o 3, o 4 com o 6. Vou colocar eles aqui, ó. 2x² menos 3x mais 4xy menos 6y. Pronto, agrupei desse jeito. Professor, eu posso agrupar do jeito que eu quiser? Pode, desde que você respeite o termo comum. Beleza. Bom, nesse primeiro caso, quem é o comum aqui? O x. Então, vezes, vou dividir. 2x² dividido por x, 2x. O 2 não tem com quem dividir, repete. x² dividido por x, a gente já viu no exemplo anterior, dá x. Menos 3x dividido por x. Elimina o x, sobra o 3. Pronto. Fiz o primeiro. Agora eu vou para o segundo. Mais, quem é comum aqui? Tem letra comum? Tem, a letra y. Beleza. Tem número comum? Espera aí, o 6 não divide por 4. Bom, mas tem outro número que divide os dois? Tem o número 2. O 2 divide o 4 e o 2 divide o 6. Então, eu posso colocar o 2 em evidência também. Ok? Então, eu tenho 2y como comum. Então, vezes... Agora, eu vou dividir. 4 dividido por 2, 2. O x não tem com quem dividir, repete. O y dividido por y, elimina. Beleza. Agora, o menos 6 dividido por 2, 3. Y dividido por y, elimina. Observem que dentro do parênteses, foi exatamente igual como tem que ser. Dentro do parênteses tem que ser igual. Tranquilo? Bom, então estou no caminho certo. Agora, para finalizar, o que eu vou fazer? O que está dentro do parênteses, eu coloco em evidência. Então, vai ficar 2x menos 3, que multiplica quem está fora agora. Olha só, x vezes 2x menos 3, dividido por 2x menos 3, corta 2x menos 3 com 2x menos 3, sobra x. Mais 2y vezes 2x menos 3. Corta 2x menos 3 com 2x menos 3, sobra 2y. Então, está aqui, pronto. Esse é o meu caso de fatoração. Resolvendo isso aqui, eu chego nessa resposta. Tranquilinho? Beleza? Então, assim, com bastante tranquilidade, a gente vai assimilando cada caso, tá? Repito, caso de agrupamento. Primeira coisa que você verifica, tem fator comum? Depois, a quantidade de termos tem que ser no mínimo 4 e sempre números pares, 4, 6, 8. E aí você agrega os que tiverem elementos em comum, lembrando que sempre dentro do parênteses tem que ser igual, se não for igual, ou não é um caso de agrupamento, ou na hora de fazer a divisão você errou em algum processo. Beleza? Tranquilo, né? Bom, vamos para o terceiro caso de agrupamento. Trinômio quadrado perfeito. O que é isso, professor? Olha só, o próprio nome já é sugestivo, galera. Trinômio. Trinômio é o nome que se dá a uma sentença matemática que contém exatamente 3 termos.
As expressões algébricas, dependendo da quantidade de termos, ela tem nomes específicos. Quando tem só um termo, é chamado de monômio. Quando tem 2 termos, binômio. Quando tem 3 termos, trinômio. E quando tem mais de 3 termos, é chamado simplesmente de polinômios, quer dizer muitos termos. Tranquilo? Bom, até o terceiro tem esse nome especial, no caso, trinômio. Então, trinômio é uma sentença matemática que contém obrigatoriamente 3 termos. Isso já é um elemento identificador. Olha só. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Eu tenho aqui um trinômio? Tenho. 1, 2, 3 termos. Tranquilo. Então, você já sabe como identificar o trinômio. Agora, como saber que esse caso de fatoração é um caso de trinômio? Vamos lá. Primeira coisa que eu sempre verifico é se existe termo comum. Tem um termo que aparece em todos? O A aparece aqui, mas não aparece lá. O B aparece aqui e ali não aparece aqui. O 2 só tem no termo do meio. Então, não tem o termo comum. Se eu não tenho o termo comum, eu já descarto o primeiro caso, que é fator comum. Como tem só 3 termos, não pode ser agrupamento, porque agrupamento, como eu falei, é só número par a partir do 4. Então, também não é agrupamento. Então, se tem 3 termos, pode ser um caso de trinômio quadrado perfeito. Como que eu vou saber se é um trinômio quadrado perfeito, professor? A regra é a seguinte. Você precisa verificar se dentre esses 3 termos, dentre os 3, existe raiz quadrada exata de 2 termos. Exatamente 2. Nem mais e nem menos, ok? Exatamente 2. Como assim, professor, verificar se tem raiz quadrada? Você pega cada termo individualmente e tenta extrair a raiz quadrada. Eu preciso extrair raiz quadrada e de todos eles, e somente 2 pode ter raiz. O terceiro, 1 não terá. 1 não terá. Bom, observem aqui. Raiz quadrada de A ao quadrado existe? Existe. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Por quê, professor? Porque o que é raiz quadrada? Determinar a raiz quadrada de um valor é encontrar um outro valor que, multiplicado por ele mesmo, seja igual ao valor informado. Por exemplo, raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 são 25, ok? Então, extrair a raiz quadrada de um número é encontrar um valor que, multiplicado por ele mesmo, seja igual a esse número. Portanto, raiz quadrada de A ao quadrado é A, porque A vezes A é A ao quadrado. Beleza. 2AB, é possível extrair raiz? Não. A vezes B, A não está ao quadrado, não tem como extrair raiz desse cara aqui. Então, beleza, até aí tudo bem. Não posso extrair raiz dos 3, eu posso extrair raiz de 2 somente. Então, já está fora aquele que não tem a raiz. Agora, eu vou verificar o último. B ao quadrado. B ao quadrado tem. É o B. Por quê? Porque B vezes B é B ao quadrado. Tranquilo? Então, agora que eu determinei a raiz quadrada dos 2 termos que eu precisava, para que vai servir esse cara do meio, que não extraiu raiz quadrada dele? Ele serve só como elemento de verificação. Como assim, professor, elemento de verificação? Para tirar a prova, se está correto, eu devo multiplicar os 2 termos que eu tirei, que eu encontrei a raiz, A e B, A vezes B, AB, e dobrar esse resultado. Ao dobrar esse resultado, eu tenho que encontrar exatamente aquele termo que ficou fora da raiz, que no nosso caso é o 2AB. Então, vamos lá? A vezes B, AB. Qual é o dobro de AB? 2AB. E olha só como bate exatamente com o valor que eu tenho aqui no meio, 2AB.
Tranquilo. Então, A e B são respostas da minha fatoração. Só que eu escrevo assim, ó. A, B. Qual o sinal que eu uso aqui no meio, professor? Você vai usar o sinal que tiver o sinal do número que você deixou de fora. No caso, 2AB aqui. Se aqui é positivo, lá é positivo. Se aqui é negativo, lá é negativo. Como é positivo, então vai ficar assim. A mais B, entre parênteses, elevado ao quadrado. Pronto, está resolvido. Se você desenvolver isso aqui, pegar A mais B vezes A mais B, você vai encontrar exatamente essa expressão aqui. Só que o propósito não é esse. O propósito é chegar ali. Não é desenvolver, senão eu volto para cá de novo, tá? Só mostrando para vocês o caminho. Então, eu tinha uma soma, eu transformei num produto. Aí você vai me dizer, professor, não está multiplicando. Galera, A mais B ao quadrado é nada mais, nada menos do que A mais B vezes A mais B. 2 vezes, por isso que é ao quadrado. Tranquilo? Então, é um produto. Eu só estou representando na forma de potência. Tranquilo? Belezinha? Vamos lá. Um outro exemplo. 4x ao quadrado menos 12xy mais 9y à quarta. Quantos termos eu tenho? Primeira coisa, 1, 2, 3 termos. Se eu tenho 3 termos, não pode ser agrupamento. Então, já está descartado. Vou verificar se eu tenho termo comum. X, x, não tem x. Y, y, não tem y. Então, letra não tem comum. Número, 4. 12, o 4 divide, beleza. Mas o 9, o 4 não divide. Então, não pode ser. Não tem nenhum número que dá para dividir o 4, o 12 e o 9 ao mesmo tempo. Então, não existe número comum. Se não tem número comum e não tem letra comum, não é fator comum. Beleza, então eu já descartei o fator comum e já descartei a possibilidade de ser agrupamento. Mas existe ainda a possibilidade de ser um trinômio, já que eu tenho 3 termos. Beleza. Como que eu verifico se é um trinômio? Repito, para que seja um trinômio, tem que ser possível extrair raiz de 2 termos. São 3, 2 terá raiz e 1 não terá como extrair a raiz. Beleza. Vamos identificá-los? Vou tentar tirar a raiz do primeiro, do segundo e do terceiro. Professor, e o sinal? O sinal fica de fora, tá, gente? O final de fora. O sinal de fora. Vamos lá. 4x ao quadrado. 4 tem raiz quadrada? Tem. 2. 2 vezes 2, 4. E o x ao quadrado tem? Tem. X ao quadrado é x. Beleza. Então, raiz quadrada de 4x ao quadrado são 2x. Beleza. 12 tem raiz quadrada? Não tem. Nem x, o y ao quadrado até tem, mas o 12 e o x não tem. Como isso aqui é um termo só, então não é possível extrair raiz quadrada desse cara. Então, esse é o elemento que vai ficar de fora. Só vai servir para tirar a prova, tá? Vou tentar o último. 9y à quarta. 9 tem raiz quadrada? Tem, 3. Y à quarta tem raiz quadrada? Tem. Y ao quadrado. Se você pegar y ao quadrado vezes y ao quadrado, multiplicação de potência de bases iguais, conserva a base e somos expoentes. 2 mais 2, 4. Então, raiz quadrada de y à quarta é y ao quadrado. Por quê? Porque y ao quadrado vezes y ao quadrado dá exatamente y à quarta. Tranquilinho? Pronto. Bom, professor, eu encontrei raiz quadrada de 2 termos, como manda o figurino. Beleza. E o termo que ficou de fora? É para tirar a prova. Agora, para que isso seja verdadeiro, para que eu possa adotar esses 2 valores que eu encontrei como verdadeiro, eu preciso multiplicar um pelo outro e dobrar o resultado. O valor encontrado tem que ser igual ao valor que ficou de fora. Se não for igual, não é trinômio quadrado perfeito. Vamos verificar? Olha só, 2 vezes 3, 6. Qual é o dobro de 6? 12. Bom, o número bateu, 12. Aí eu tenho x,
y ao quadrado, y ao quadrado. Então, tá certo. 12xy ao quadrado. Bateu. Agora, o sinal que esse cara carrega é o sinal que eu vou colocar aqui no meio. E o sinal dele é de menos. Então, vai ficar 2x menos 3y ao quadrado elevado ao quadrado. Pronto, está resolvido. Essa é a resposta da fatoração disso aqui. Ou você poderia escrever assim, né? 2x menos 3y ao quadrado vezes 2x menos 3y ao quadrado, que é o produto disso aqui por ele mesmo, duas vezes, porque é ao quadrado. Belezinha? Desse jeito ou desse jeito, está corretíssimo. Beleza? Bom, já vimos aí 3 casos de fatoração. Vamos para mais um caso de fatoração. Olha só. Diferença de 2 quadrados. Olha só. O próprio nome já é sugestivo. Diferença. Se é diferença, eu represento pelo sinal de mais ou pelo sinal de menos? Obviamente, pelo sinal de menos. É uma coisa menos a outra. Ok? Diferença. Tranquilo. Diferença de 2 quadrados, ou seja, eu só posso ter 2 termos. Eu não vou ter 3 termos, 4 termos, 5 termos. Eu vou ter 2 termos somente. E eles estarão elevados ao quadrado. Então, é um termo ao quadrado menos o outro termo ao quadrado. Por isso, nós dizemos diferença de 2 quadrados. Tranquilo? Bom, compreendido, vamos para o exemplo. A ao quadrado menos b ao quadrado. Eu tenho aqui uma diferença? Tenho. Um menos o outro. Eu tenho 2 termos aqui? Tenho 2 termos. O a ao quadrado é um termo, o b ao quadrado é outro termo. Então, eu tenho 2 termos, tenho uma diferença. Eles estão elevados ao quadrado? Sim. A ao quadrado menos b ao quadrado. Beleza. Bom, mas, via de regra, eu tenho que, em qualquer circunstância, independente do caso, sempre verificar se tem fator comum. Aqui tem fator comum? Não tem. Porque o A aparece aqui, não aparece lá, o B aparece lá, não aparece aqui. Então, não tem fator comum. Se não tem fator comum e tem só 2 termos, então eu posso enquadrar nisso aqui. Diferença de 2 quadrados. Então, tá. Está identificado que eu tenho 2 termos, está identificado que é uma diferença, está identificado que eles estão elevados ao quadrado. Então, trata-se de uma diferença de 2 quadrados. Como que eu procedo para resolver isso? A regra diz, extrai-se raiz quadrada dos 2 termos. Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do segundo. Qual é a raiz quadrada de a ao quadrado? É a. Qual é a raiz quadrada de b ao quadrado? É b. Feito isso, basta eu multiplicar a soma desses valores pela diferença desses valores encontrados. Ou seja, soma desses valores, a mais b. Diferença, a menos b. Então, está aqui, ó. Eu encontrei 2 valores, a e b. Agora, eu vou multiplicar a soma desses 2 valores pela diferença deles. A soma, a mais b, a diferença, a menos b. Então, ficou a mais b vezes a menos b. Pronto, está resolvido, está fatorado. Isso aqui se transforma nisso aqui. Professor, eu não vou fazer a multiplicação? Não. Se você fizer a multiplicação, você vai voltar no a ao quadrado menos b ao quadrado. E o objetivo não é esse, é transformar essa diferença num produto. Olha aqui, ó, vezes. Esse é o propósito. Fatorar é transformar soma em produto. Você transformou no produto, para aqui. Não precisa fazer mais nada. Ok? Belezinha. Vamos ver um outro caso aqui. 25x ao quadrado menos 49y ao quadrado. Primeira coisa que eu verifico. Tem fator comum? Tem elemento comum? Vamos lá? O x aparece aqui, não aparece lá. O y aparece lá, não aparece aqui. Então, letra não tem. Vamos ver número. Número 25, 49. 49 não dá para dividir por 25.
Tem número que divide os dois? Ó, o 25 dá para dividir por 5, mas o 49 não dá. 49 dá por 7, mas o 25 não dá. Então, não tem número comum. Eu não tenho número comum, não tenho letra comum, então não é fator comum. Está descartado essa primeira hipótese, que é o caso que aparece mais frequentemente. Bom, se não é fator comum, também não vai ser agrupamento, porque para ser agrupamento tem que ter um número par, tem 2, mas tem que ser par a partir de 4. Então não pode ser agrupamento, porque teria que ter no mínimo 4 termos aqui. Está descartado o agrupamento. Trinômio não pode ser, porque para ser trinômio tem que ter 3 termos, e aqui eu tenho só 2. Então, não é fator comum, não é agrupamento, não é trinômio. Bom, eu tenho 2 termos, eu tenho uma diferença. Então, pode ser um caso de diferença de 2 quadrados? Pode ser. Vamos verificar se se enquadra na diferença de 2 quadrados. Tudo está sendo favorecido. 2 termos e uma diferença. Mas não basta isso. Tem que ser possível extrair a raiz quadrada de 2 termos. Então, vamos lá. Raiz quadrada desse, raiz quadrada desse. Vamos ver se é possível extrair essa raiz. Raiz quadrada de 25. 5. Raiz quadrada de x ao quadrado. X. Belezinha, foi possível o primeiro. Agora vamos ver o segundo. Raiz quadrada de 49. 7. 7 vezes 7, 49. Tranquilo. Raiz quadrada de y à quarta. Opa, y ao quadrado, a gente já viu isso. Ah, foi possível extrair a raiz quadrada dos dois. Então, é uma diferença de 2 quadrados. Como que fica a minha resposta? 1 mais o outro vezes 1 menos o outro. Então, vai ficar 5x mais 7y ao quadrado vezes 5x menos 7y ao quadrado. Pronto, está resolvido. Está aqui, ó. Tranquilinho? Você viu como é? Não é difícil nós identificarmos os casos? Então, tem que dar uma treinada para você começar a assimilar isso aí. Então, 5x mais 7y vezes 5x menos 7y ao quadrado. Beleza? Mais um caso de agrupamento aqui. Bom, galera, eu estou dando destaque aos casos que aparecem com maior frequência, tá? Vamos lá, para mais um aqui, ó. Produto de Stevens. O que é isso? É um outro caso de fatoração que nós temos também. O produto de Stevens, ele meio que se assemelha ao caso de trinômio quadrado perfeito. O que ele tem de semelhante, professor? A quantidade de termos. Ele tem 3 termos. Professor, não pode ter 4? Não. Pode ter 5? Não. Tem que ter 3 termos. Então, para que eu aplique a regra do produto de Stevens, eu tenho que ter 3 termos. Beleza. Tem termo comum? Não. O x não aparece em todos, o 10 não dá para dividir por 7, então não é. Então, não é fator comum. Não é agrupamento, porque só tem 3 termos. Não é diferença de 2 quadrados, porque eu tenho 3 termos. Mas pode ser trinômio quadrado perfeito. Ah, tá. Para ser trinômio quadrado perfeito, o que tem que acontecer? Eu tenho que tirar a raiz quadrada de 2 termos. Vamos verificar se isso é possível? Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Beleza. Raiz quadrada de 7, não tem. Raiz quadrada de 10, não tem. Opa! Então, se não é possível extrair raiz quadrada de 2 termos, então não é trinômio quadrado perfeito. Então, descarta a possibilidade do trinômio. Então, eu já descartei todas as possibilidades já vistas anteriormente. Não é fator comum, não é agrupamento, não é trinômio quadrado perfeito e não é diferença de 2 quadrados. Se não é nenhum desses, agora eu vou tentar o produto de Stevens, porque eu tenho 3 termos. E o que é o produto de Stevens? Ele também é conhecido como soma e produto. Primeira situação, primeira condição, eu tenho que ter um termo que seja possível extrair raiz quadrada, mas só um dos 3, só um pode ser extraído a raiz quadrada, somente um. Não necessariamente será o primeiro,
Pode ser o segundo, pode ser o terceiro, não importa, porque ele pode estar em ordem diferente aqui, tá? O que você tem que atentar é que 1 tem que ter raiz quadrada exata. Nesse caso, vai ser o x ao quadrado, ok? Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Para encontrar quais são os outros valores, eu vou ter que... Observem que eu tenho um termo que tem x e o outro termo que não tem x. Tranquilo? Se você olhar isso aqui e lembrar de uma equação do segundo grau, lembra da equação do segundo grau? A equação do segundo grau ela é escrita bem assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Lembram? Toda a equação do segundo grau ela é escrita nesse formato, onde A, B e C são coeficientes, ou seja, valores numéricos. Então, eu tenho o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O produto de Stevin, ele pede o seguinte, o produto tem que ser igual ao C e a soma tem que ser igual ao B. Olha só, produto igual a C e soma igual ao B. Como assim, professor? Produto igual ao C, soma igual ao B. Eu tenho que encontrar dois valores cuja multiplicação entre eles seja igual ao C, que nesse caso aqui é o 10, e cuja soma deles seja igual a 7. Então, quais são os dois valores que um multiplicado pelo outro dá 10 e um somado com o outro dá 7? Veja bem, muito bem, 2 e 5. Por quê? Porque 2 vezes 5 é 10 e 2 mais 5 é 7. Então, os dois valores que eu estou procurando é o 2 e o 5. Como é tudo positivo aqui, vai ficar assim, ó, x mais 2 vezes x mais 5. Pronto. Está realizado a fatoração. Encontrei os dois valores aqui. Beleza? Professor, não ficou muito claro. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. X ao quadrado menos 5x mais 4. Veja bem, não tem um fator comum. Está eliminado a regra número 1. Só tem 3 termos, então não é agrupamento. E não é também diferença de 2 quadrados, porque eu tenho 3 termos. Pode ser um caso de trinômio quadrado perfeito. Mas esse cara dá para tirar raiz, desse cara não dá para tirar raiz, e esse cara dá para tirar raiz. Tá? Esse cara dá para tirar raiz. Beleza, vamos lá? X ao quadrado é x, 4 ao quadrado é 2. Beleza. Bom, mas não basta só tirar raiz, eu tenho que tirar a prova. Lembram do trinômio? O produto dos dois valores que eu encontrei, resultado da raiz, dobrado tem que ser igual ao termo do meio. 2 vezes 2, 4. 2 vezes x, 2x. Vezes 2, que é o dobro, 4. Aqui é 5. Então, não bate. Então, não é trinômio quadrado perfeito. Porque ao multiplicar e dobrar, tem que ser igual ao termo que está aqui no meio. Então, não é quadrado perfeito. Então, já descartei essa possibilidade. Agora, eu vou verificar se é um caso de produto de Stevin. Beleza? Para ser produto de Stevin, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o x ao quadrado, no caso, já tenho o x, beleza? Agora, eu tenho que o meu b é menos 5, o meu b é menos 5 e o meu c é 4, certo? Eu tenho que encontrar dois valores cujo produto seja igual a 4 positivo e cuja soma seja igual a menos 5. Dois números que multiplicados dá 4. Ah, professor, 4 vezes 1, 2 vezes 2, menos 4 vezes menos 1, menos 2 vezes menos 2. Professor, eu tenho que colocar negativo também? Tem, porque existe a possibilidade de ser positivo ou negativo. 4 vezes 1 é 4, positivo. 2 vezes 2 é 4, positivo. Menos 4 vezes menos 1, menos com menos é mais, dá 4, positivo.
Menos 2 vezes menos 2 é mais 4, também é positivo. Então, eu tenho essas 4 situações que contempla o 4. Agora, não basta satisfazer só o C, tem que satisfazer o B também. Ou seja, qual desses aqui a soma vai dar menos 5? Porque tem que ser menos 5. 4 mais 1 é 5, só que é 5 positivo, então não pode ser. 2 mais 2 é 4, está fora. Menos 2 com menos 2 é menos 4, também está fora, é menos 5. Mas olha só, menos 4 com menos 1 dá menos 5. E menos 4 vezes menos 1 é mais 4. Então, resposta, x menos 4 vezes x menos 1, que são os dois elementos que contempla esse resultado. Se eu multiplicar menos 1 com menos 4, dá 4 positivo. Se eu somar menos 1 com menos 4, vai dar exatamente o menos 5, que é o elemento B. Tranquilo? Belezinha? Então, isso que é o produto de Stevin. Ele, às vezes, nos dá um certo trabalho, porque a gente precisa enxergar, encontrar esses valores que a gente chama de soma e produto. Beleza? Tranquilinho? Bom, esse foi o 5º caso de fatoração. Professor, são quantos casos? Na verdade, tem vários casos. Eu estou destacando aqui os principais, aqueles que aparecem com maior frequência no concurso. E aí, tem mais esse. Soma e diferença de cubos. O que é isso, professor? Soma e diferença de cubos. Olha só, o próprio nome já diz, soma. Então, eu vou uma coisa mais a outra. Diferença, uma coisa menos a outra. Por que soma e diferença? Porque eu posso ter um caso de mais ou posso ter um caso de menos, ok? Como que eu procedo, professor? Independente de ser de mais ou de menos, a regra básica é a mesma. Então, eu vou passar a regra para você aqui, para a partir dela, a gente treinar e você compreender esse contexto. O que que eu faço? Primeira coisa, quantos termos eu tenho? 2 termos. Tem fator comum? Não tem. Então, não é fator comum. Tenho 2 termos, então não pode ser trinômio, não pode ser produto de Stevin, não pode ser agrupamento, porque eu só tenho 2 termos. Mas pode ser um caso de diferença de quadrados. Espera aí, para ser diferença de quadrados tem que ser menos, aqui já é mais, já está descartado. E outra, aqui é a ao cubo, então não tem como tirar a raiz quadrada. Então também está descartado. Bom, se não é diferença de quadrados, não é trinômio, não é produto de Stevin, não é fator comum, não é agrupamento, e eu tenho 2 termos, eu vou verificar a possibilidade de ser uma soma de cubos. Como que eu faço essa verificação? Assim. Agora eu vou extrair raiz cúbica, porque é cubo. Então eu vou tirar a raiz cúbica desse e raiz cúbica desse. Dos 2 termos, extrai raiz cúbica. Raiz cúbica de A ao cubo é A. Raiz cúbica de 8 é 2. Professor, por que raiz cúbica de A ao cubo é A e raiz cúbica de 8 é 2? Porque o A multiplicado por ele mesmo 3 vezes, A vezes A vezes A é A ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o que é raiz cúbica de um número? É um valor que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar esse número. Por isso que fala raiz cúbica. De 3, cúbica de 3, multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Então, eu já sei que de A ao cubo é A, de 8 é 2. Aí você vai fazer o seguinte, qual é o sinal que está aqui no meio? Positivo. Então, vai ficar positivo aqui. Beleza. A mais 2 vezes, abre parênteses. Agora, o que você vai ter que fazer? Olha só a regra. Você tem 2 termos, certo? O primeiro é o A, o segundo é o 2. Você vai pegar o primeiro termo e vai elevar ao quadrado. A ao quadrado. Você vai pegar o segundo termo e vai elevar ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Certo? Olha só. Peguei o primeiro, elevei ao quadrado. A ao quadrado. Peguei o segundo, elevei ao quadrado. E agora, para finalizar, você vai multiplicar
um pelo outro. Quanto que é 2 vezes A? 2A. E vai colocar o sinal sempre contrário ao sinal que estiver aqui. Se aqui é positivo, vai ficar negativo. Menos 2A. Pronto, está aqui. Essa é a fatoração. Então, a regra é assim. Extrai-se a raiz cúbica dos dois valores. Encontrei A e encontrei 2. Mantém o sinal que está entre eles. Mantive, mais. Aí você vai multiplicar por quadrado do primeiro, sempre positivo, quadrado do segundo, sempre positivo, e aí um vezes o outro com o sinal contrário ao sinal que está aqui. Se aqui é mais, lá fica menos. Se aqui fosse menos, lá iria ficar mais. 2 vezes A, 2A. Pronto, está resolvido. Tá? Vamos ver um outro caso? Olha só. X ao cubo sobre 64 menos 125y à sexta. Como que vai ficar esse caso? Bom, vamos lá. Então, x ao cubo sobre 64 menos 125y sobre 6, eu tenho que verificar o seguinte. Quantos termos eu tenho? 2 termos. Beleza. Se eu tenho 2 termos, já elimino a possibilidade de ser um trinômio quadrado perfeito, já elimino a possibilidade de ser um produto de Steven, já elimino a possibilidade de ser agrupamento. Já 3 casos já está fora. Bom, o que pode ser? Pode ser um fator comum? Vamos verificar? Tem elemento comum? X aqui, não tem lá. Y lá, não tem aqui. 64, 125. 64, 125 não tem múltiplo comum. Não tem divisor comum. Então, não pode ser. Então, está eliminado o fator comum. Diferença de 2 quadrados, porque aqui é menos. Então, pode ser uma diferença. Eu tenho 2 termos. Aqui eu tenho y à sexta. Tranquilo, y à sexta dá para tirar. Mas 125 não tem raiz quadrada. X ao cubo não tem raiz quadrada, então não pode ser diferença de 2 quadrados, porque teria que extrair raiz quadrada dos dois. Bom, se não é, então, fator comum e não é diferença de 2 quadrados, me resta a possibilidade de verificar se se trata de cubo, que nesse caso dá diferença porque é menos. Por isso que fala cubo da soma e cubo da diferença. Aqui da soma, aqui da diferença. Bom, para verificar se é um cubo, eu tenho que extrair raiz cúbica. Então, vamos lá. Raiz cúbica do primeiro, raiz cúbica do segundo. Qual é a raiz cúbica de x ao cubo? É x. Sobre raiz cúbica de 64. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 64? O 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, vai ser o 4 aqui. Menos. Agora aqui, raiz cúbica de 125. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 125? 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, 5. Raiz cúbica de y à sexta, gente. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar y à sexta? Y ao quadrado. Olha só, ó. Y ao quadrado vezes y ao quadrado vezes y ao quadrado, 3 vezes, multiplicação de potência de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 2 mais 2, 6. Ok? Uma forma de você encontrar esse valor é dividindo sempre o expoente pelo índice. Então, aqui, ó, 6 dividido por 3, 2. Então, raiz cúbica de y à sexta é y ao quadrado. Então, aqui vai ficar y ao quadrado. Beleza, olha só. Eu encontrei os 2 termos, igual eu fiz aqui, ó. Encontrei os 2 termos. Agora, de acordo com a regra, o que eu tenho que fazer? Vezes, abre parênteses. Quem é o primeiro termo? X sobre 4. Quem é o segundo termo? 5y ao quadrado. A regra diz, pega o primeiro termo e eleva ao quadrado. X e 4, eleva ao quadrado. X ao quadrado, x ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 16. O primeiro. Mais
o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo? 5y ao quadrado. Então, vamos lá. 5 ao quadrado. 25. Y ao quadrado elevado ao quadrado. Quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, eu tenho que multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então, y ao quadrado elevado ao quadrado, y à quarta. Beleza? Bom, e aí, por último, eu tenho que multiplicar um pelo outro. Lembra aqui, ó? Multiplica um pelo outro. Então, eu vou multiplicar um pelo outro. E o que eu faço com o sinal? Eu inverto. Se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Então, mais 5 vezes x. Como aqui é uma fração, eu multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Professor, não tem nada embaixo do 5y, então você coloca 1. Então, vai ficar assim, ó. 5y vezes x vai ficar 5xy ao quadrado sobre 1 vezes 4, 4. Pronto, 5xy ao quadrado sobre 4. Vamos colocar esse 4 mais bonitinho aqui, ó. 4. Pronto, está aqui, ó. Está realizado a fatoração aplicando diferença de cubos. Resposta, x sobre 4 menos 5y ao quadrado, que multiplica x ao quadrado sobre 16 mais 25y à quarta mais 5xy ao quadrado sobre 4. Observem que isso aqui, ó, que a gente fez, esse número aqui, ó, x ao cubo sobre 64 menos 125y, ele pode ser escrito e representado por isso aqui. Isso aqui é a forma fatorada de representar esse valor. Tranquilo? Isso que é a fatoração. É transformar uma soma em um produto. E foi o que nós fizemos aqui. Transformamos somas, diferenças em produtos. A gente fala soma porque somar é um ato de... Uma subtração é uma soma também. Tá? A gente pode representar qualquer soma, qualquer subtração por uma soma. Por exemplo, A menos B. Eu posso colocar A mais menos B. Porque ao fazer o jogo de sinal, depois fica negativo. Mas posso representar como soma. Por isso que a gente usa muito essa linguagem. Soma de valores. Ok? Mas quando falar soma, entenda. Pode ser mais, pode ser menos. Tranquilo? Fatorar. Transformar soma em produto. Nós vimos aqui os principais casos de fatoração. Beleza? E chegamos ao fim da nossa aula. Galera, foi exatamente isso que a gente pretendeu passar. Os principais casos de fatoração necessários para você enfrentar o concurso. Na próxima aula, nós vamos treinar tudo isso. Vamos fazer uma bateria de exercícios para colocar em prática esses conceitos de casos. Fator comum, agrupamento, trinômio quadrado perfeito, diferença de dois quadrados, produto de Steven, soma e diferença de cubos, que são os mais usados aí no concurso de forma prática. Belezinha? Deus abençoe, boa aula, continue te dando força e energia para você perseverar. Sabemos que não é fácil, mas é possível porque Deus está contigo. E nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique lá.